Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Raízes de Mimoso. Hoje é uma grande satisfação receber aqui a dona Dinaí. Vou deixar que ela conte um pouquinho aqui da história dela e das histórias que ela já vivenciou aqui no antigo Mimoso, né? Então seja bem-vinda. Dinaí, primeiro eu gostaria que você falasse seu nome completo e aonde nasceu, de onde veio essa joia. Ai, que maravilha. Obrigado por ter me convidado, né? Eu, como pioneira aqui, me sinto honrada de participar desse auditório, desse momento tão agradável, né? Muito obrigado. Então, meu nome, Dinaí Monteiro Coelho Firmino. Eu, na verdade, nasci no estado do Goiás, que hoje é Tocantins, na cidade que eu amo muito, Babaçulândia, fica nas margens do rio Araguaia, e uma cidade que vou dizer, turista, né? Das praias do Tocantins, as praias de águas doces, das areias cantantes. Então, eu sou dessa região. Ah, que bacana. Como era a sua vida antes de vir para Mimoso do Oeste? Certo. Eu nasci no estado do Tocantins hoje, mas meus pais oriundos do Maranhão. Aí nós fomos passar um tempo no Maranhão. No Maranhão nós ficamos lá 5 anos. Depois de 5 anos, meu pai recebeu um convite para vir para Bahia, através do nosso primo, Dr. Leonardo Monteiro Leite. É advogado e mora em Barreiras. E ele vindo visitar Caxias, ele convidou meu pai para vir conhecer Barreiras. Meu pai prontamente falou, vamos. Veio, gostou muito, aí foi buscar a família. Então, graças a Deus, nós estamos todos em Barreiras, né? Nossa família em Barreiras, uns aqui, outros já foram embora, igual a Diva, foi para Palma, mas nós estamos nessa região aqui. Então, e quando foi no ano de 1988, eu já era casada e conheci Jacó Lauck. E Jacó nos convidou, estava abrindo esse povoado aqui, que era um bairro de Barreiras. Antes era conhecido como Rancho Grande. Aí depois o pessoal conhecia como Quilômetro 90. Aí quando foi no final de 88 para início de 90, aí já chamava Mimoso do Oeste. Eu ficava até confusa. Mimoso do Oeste é o mesmo o quê? O Rancho Grande, Quilômetro 90? Aí um dizia sim. Por que eu fazia essa pergunta? Porque desde 1979, 2 de janeiro de 79, que eu comecei a minha vida, a minha caminhada na área de contabilidade. Então, nós registrávamos muita empresa, posto de gasolina aqui para essa região, do Rancho Grande, quilômetro 90, era Roda Velha, e assim a gente contabilizava, abria empresa, e eu ficava confusa. Eu vou colocar o que aqui nesse complemento de preencher os cadastros? Eu coloco o Rancho Grande, eu coloco o quilômetro 90, eu coloco o Mimoso do Oeste. Aí o pessoal, não, agora é Mimoso do Oeste. Então, foi assim. Então, quando foi no início de 1989, o Jacó falou, não, vamos para lá. Nós estamos montando uma metalúrgica, estou construindo um prédio, eu já estou a fazenda fica perto de lá, e nós vamos fazer nossa moradia lá em Mimoso. Aí convidou meu esposo, Josué, hoje falecido, e eu nem queria vir, porque a Daniele nasceu em dezembro, eu estava ainda dentro dos 30 dias de resguardo. Aí Josué, não, nós vamos, nós vamos. Minha mãe ficou assim, minha família também, não ficou muito agradável esse convite para vir morar para cá, mas enfim. Depois que a gente casa, a gente tem que acompanhar, né, o marido, a família, constituir a família, né? Então foi assim que nós viemos. Eu cheguei aqui no dia 26 de janeiro de 1989. A minha pequena tinha 36 dias e nós chegamos aqui, nesse dia. De 89. A senhora aqui. 89 Mas aqui. em Barreiras... Não, Barreiras, eu cheguei em 78. No dia 20 de dezembro de 78, eu cheguei em Barreiras. Mas minha família já estava em Barreiras. Minha família veio no mês de agosto de 78 e eu vim em dezembro, depois que eu entrei de férias da escola, aí que eu cheguei em Barreiras 20 de dezembro de 78 e comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro de 79.
bacana. Então, muitas informações Então, e a gente fica, assim, honrada por ter ainda a memória para estar lembrando disso. sim, É por isso que é bom registrar, viu? sim, então a nossa ideia é exatamente isso, é registrar esses momentos e assim, e é interessante quando você vai falar da contabilidade, né? Naquela época já abria empresas, já estava em Barreiras, Sim. e aquele povoadinho que era, né, tava ali se formando, Mimoso do Oeste, eu imagino, quando a senhora chegou aqui, quantos moradores, como era, eu queria que a senhora contasse para mim um pouco qual foi a experiência, como foi a sua primeira noite aqui, então eu queria que a senhora contasse um Ó, pouco pra gente. nós viemos no dia 26 de janeiro de 89, numa quinta-feira. Cheguei aqui mais ou menos assim, para ser bem certinha, umas 4 horas da tarde que nós chegamos. Saímos de Barreiras depois do almoço, ali 1 da tarde, mais ou menos, no caminhão cargo do Jacolau, que né, do grupo, e o motorista era o Harry Miller, entendeu? Nós viemos com aquela mudança em cima daquele caminhão, chegamos aqui. Foi boa, assim, a nossa vinda. A primeira noite é inesquecível, porque eu dormi na casa do meu patrão, do Jacolau, que o prédio ainda estava em construção, mas já tinha a parte de residência, já estava pronta. Então, eu dormi no quarto do Leandro, do filho do Jacó. Só que estava, assim, tão recente a construção, que na janela não tinha cortina. E como ficava direcionado para o posto Mimoso, então a noite foi clara. A noite foi clara, e além de ser clara devido às luzes, porque não tinha energia elétrica, lógico, né? Então a luz era do posto Mimoso, que ficava a noite inteira ligada. E além da luz do posto Mimoso, a lua. Quando foi umas 2h30 para 3 da manhã, eu abri a janela e olhei, e aquela lua linda, a lua estava crescente, e ali eu comecei a chorar. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui, tal. Deu assim um certo desespero, meu esposo dormindo na cama, do ladinho, a Dani, né, deitada, e eu ali olhando para o céu e vendo aquela lua tão maravilhosa. Eu ficava pensando, será que eu vou ficar aqui? A mudança ainda estava em cima do caminhão. Digo, é capaz de eu pedir o motorista para voltar. Mas também, lógico, minha consciência já bem certa do que eu estava fazendo, não era nenhuma ilusão. Eu sempre fui de muito trabalho. Se eu estava vindo para cá, é porque alguém me convidou para trabalhar neste local, que estava abrindo agora. Aí eu deixei o lado de tristeza de lado, do choro de lado, e enfrentei assim de um modo mais adulto, mais sério, concretizado naquilo que eu vim fazer aqui, que foi trabalhar. O convite foi para trabalhar, não foi para passear, nem para olhar o campo, não. Eu já vim para trabalhar mesmo. Então, seus pais, seus irmãos, na época, ficaram todos Ficaram em Barreiras, A primeira que migrou para o povoado de Mimoso do Oeste foi a senhora. Foi. Eu fico imaginando, porque eu conheci em 84, 85. Eu lembro que o primeiro prédio que teve aqui era aquele prédio do Jacó. Então, eu fiquei imaginando você da janela olhando de cima. Porque eu lembro que as luzes da cidade eram gerador na época. Sim. Que eu lembro que desligava, tipo, 7 horas, ou era 10 para abastecer, mas 10 horas desligava. Então ficava tudo. O posto Mimoso trabalhando ali a noite toda, né? A noite toda. A única luz que tinha era do posto Mimoso. E a lua. E a lua. E a lua. Bacana. Era, mas foi muito bom. Então, o que encontrou quando chegou aqui, a senhora falou um pouco, né, daquela época. Qual foi sua primeira impressão da região? Olha, o que eu encontrei foi pouquíssimas casas. O Jacó construiu umas casas para os funcionários, pelo qual nós fomos morar nessa casa de funcionário, primeira casa, e tinha outras casas, e tinha o refeitório também, e tinha o prédio, e ele construiu outro, fez um puxado lá, uma construção, para ser a contabilidade de um depósito de madeira, de material de construção. Então, a primeira impressão, assim, lógico que não foi boa, porque não tinha nada. Mas como eu também não sou de grande cidade, sempre fui do interior e sempre trabalhando e sempre construindo e nessa labuta do dia a dia, desde quando eu me entendi por gente, que é nessa labuta até hoje, graças a Deus. Então eu achei ruim, porque não tinha nada. Eu amamentava,
já fui começando a trabalhar já no dia seguinte, e naquele final de semana foi bem puxado, porque eu tive também que fazer, como já era final do mês, eu tive que fazer cadastro de funcionário, ir na metalúrgica, ir na vidraçaria, ir no material de construção. Aí o Jacó achou de construir uma empresa chamada Paraíso Empreendimentos, pela qual eu fiz esse registro, abri essa empresa para trabalhar na construção, e eu ia muito para a Ceval. Na época era Ceval, que é a Bung hoje, né? Então, aquelas primeiras casas ali, foi a empresa que eu trabalhava, né, na Paraíso, que construiu. Então, eu ia muito para lá, para fazer apontamento, ver quantos funcionários foi. Isso daí era 6h30 da manhã para 7 horas. Quer dizer, 7h30, 8 horas, eu tinha que estar com a quantidade de funcionário lá da construção para passar para as cozinheiras, que era a Juliana, a Isolde, e tinha outras meninas lá. Então, era assim, o trabalho bem pesado mesmo, o trabalho assim. Através desse trabalho constante de muita coisa, foi que eu esqueci um pouco barreiras. Porque me envolvi tanto com o trabalho, logo do princípio, né, das aberturas das empresas. Então, eu tomei a frente dessa área aí e esqueci até de voltar em barreiras. Assim. Seu esposo, na época, ele já trabalhava com o Jacó também, ou ele... Certo, ele começou a trabalhar com o Jacó até primeiro do que eu, né? Em 88, logo em mês de junho de 88, ele já estava... Não digo junho, não, mês de abril de 88, ele já começou a trabalhar com o Jacó. Ele trabalhava em Brasília, conheceu o Jacó em Brasília, Jacó convidou e ele já veio trabalhar com o Jacó em abril de 88. Eu me recordo que quando foi em maio, eu tive um acidente de moto e eu estava gestante da Dani, e Jacó que foi o primeiro a dizer, vamos para Brasília, não vai ficar aqui, não, mas eu fiquei em Barreira mesmo, e ali foi tudo certo, e graças a Deus não teve nada com a criança, e é por isso que eu digo que foi abril, que tinha um mês mais ou menos que o Josué trabalhava com o Jacó, e o Jacó já estava todo assim, já envolvido com a nossa família, que ele queria até me levar para Brasília na época, aí foi tudo certo. E depois a senhora foi morar em que bairro aqui? Em Mimoso? Certo, então eu fiquei morando lá na casa da empresa até no mês de setembro, meado de setembro que eu fiquei lá na empresa. Aí meu esposo comprou um lote aqui mesmo no centro, o Jacó falou, não vai construir aqui não, nós vamos construir no Jardim Paraíso, nós temos que povoar aquele bairro, entendeu? E foi aonde a nossa casa foi a primeira do Jardim Paraíso. Aí, logo, nós já vendemos o lote, né? E fizemos umas trocas aí. E fomos construir no Jardim Paraíso, onde eu resido até hoje. Apesar que a casa que nós construímos, nós vendemos e construímos outra. Aqui eu moro até hoje. Então, o bairro ali do Jardim Paraíso foi povoado foi rapidinho, porque o pessoal estava chegando aqui e Jacó já vendia lote, meu esposo também era vendedor de lote, então já foi logo povoando, que hoje é um bairro... que é um jardim, na verdade, muito Paraíso, bom. Muito bom. Inclusive a sua casa antiga está lá até hoje, tá acho lá. que do mesmo jeito. Tá do mesmo às vezes jeito. passo e eu lembro, assim, de saudade ali. Saudade, eu passo ali, eu vejo a calçada, eu vejo o jardim, eu vejo as plantas que meu próprio pai, ele gostava muito de jardim, e de vez em quando ele ia me visitar, ele levava uma muda de uma planta, de outro, e ali eu plantava, e está até hoje lá. Quando eu passo, eu digo, oi, papai trouxe essa planta para mim, e permanece até hoje. É muito bom você ver isso daí. Eu até um dia brinquei com a minha esposa, eu falei, acho que Dinaí vendeu essa casa aqui, e ela deixou no contrato que o cara não podia mudar nada. Que ficou do mesmo jeito, né? Ficou do mesmo jeito. Até né? o portão ficou do mesmo jeito. Então, nós já falamos aqui da questão, naquela época, né, como era a condição tipo, de vida, água, luz, tipo, saúde, como que vocês, por exemplo, você já veio com a filha pequena, né? Como que era esse recurso, como era aqui em Mimoso na época não tinha? Eu queria que você me contasse um pouco. Certo. Em 89, na verdade, que foi quando eu cheguei aqui, era muito precário tudo. Não tinha nada, que era um faroeste. Era poeira. Poeira e as casas que o Jacó tinha construído, né, a parte que ele estava investindo, mas não tinha nada. Água era o poço. E o poço só vivia com a boia quebrada. Não sei que zoa, que era aquela que era direto, não tinha água na torneira porque a boia estava com problema. Energia
Também não, entendeu? Era um grupo gerador que nós tínhamos, então a gente ligava ali 7 horas e desligava 10 horas. Então era aquela peleja. E também esse gerador, acho que era usado, não sei quem doou, era quebrado direto. Mas assim, a parte da saúde, nós tínhamos a farmácia, duas farmácias, que era do Zezé e a outra farmácia. Eu esqueci o nome da menina agora. E o posto de saúde. O posto de saúde tinha a doutora Angélica, entendeu? Que eles moravam aqui. E a gente tinha essa parte de médico e assim, falando, é uma ótima médica, a doutora Angélica Junqueira. Então, era bem precário mesmo, mas era barreira, tudo era barreiras, tudo era barreiras. É tanto que eu ia para Barreiras quase todo dia, entendeu? Eu fazia rescisão, para homologar uma rescisão, eu ia para Barreiras, banco era barreira, tudo era barreiras. Aqui não tinha praticamente nada, não. Estava nascendo, era bebezinho, estava ainda no leite, estava ainda mamando ainda, né? Então, era muito, muito precário de um todo. E até o próprio mercado mesmo, entendeu? Tinha o Adelk, que já tinha uma venda, que tinha um pouquinho de cada coisa, e depois o pessoal de Barreiras construíram o supermercado Castro, entendeu? Sim. Que fica ali na rua... Como é que chama ali? Não é Rua Castro Alves? Não, era José Cardoso de Lima. José. É ali naquela rua ali, certo? Então... Era precário, muita coisa, entendeu? Mas isso foi rápido, logo já começou a vir as coisas para cá. Escolas, a escola já tinha? Tinha uma escola municipal e tinha uma escola estadual, que era o SEMO, que era a escola estadual. E depois veio a escola particular, que é o CMO, entendeu? Que lá onde era o SEMO... ficou um tempo desativado, se não me engano, que os professores saíram, aí os alunos ficaram sem estudar. Aí, no caso, veio o CMO. O CMO veio naquela época, onde a Bernadette se formou, e veio para cá também, que hoje está o CMO grandão, sim, cheio de tudo quanto é coisa boa. E é no mesmo lugar até hoje, né? O CMO. Não. O CMO era ali perto onde era o Adelk, entendeu? Ali assim, beirando a pista, nem sei o nome daquela rua, Avenida Barreiras. Na Avenida Barreiras. Na esquina ali? Na esquinazinha. Ali tinha um prédio, aí ia ser um hotel, aí ficou aquela sala, aí nós criamos ali um colégio, né? Então, sim, usamos o mesmo CNPJ, que tinha uma escola particular, sim, mas foi fechada. Sim. Aí nós usamos aquele CNPJ, alteramos, sim, entendeu? E fizemos o CMO. Eu lembro que eu estudei numa escola ali na esquina onde foi o supermercado Marabá, que hoje é a Carig ali. Sim, ali era uma escola. Então, essa era a escola. Exato. Que era um lugar que eu acho que o seu Arnaldo deve ter cedido ali. Ele cedeu um local, exatamente, ali assim. Bacana. Muito bom. Bom, então, e aqui a senhora começou a trabalhar, então, com contabilidade? Certo, já vim com esse propósito de trabalhar na contabilidade. Naquela época eu era técnica contábil. Técnico contábil naquela época era assim muito, muito bom, porque você assinava balança, era uma contabilidade completa. E como eu já estava trabalhando já há 10 anos na contabilidade, e eu fiz o curso de técnico contábil, eu fiz técnico em secretariado, depois eu fiz técnico contábil. Então, eu já estava preparada para aquele primeiro momento ali, né? Sabendo que logo eu tinha que aprimorar, estudar, me profissionalizar mais ainda na base de instrução, né? Então, eu vim já trabalhar com o Jacó na contabilidade, só que não era só contabilidade. Eu trabalhava na parte de funcionário, entendeu? Sim. De cadastrar funcionário, de fazer... Até na cantina eu ia lá para ver o que tinha. Então, eu tinha equipe de trabalho e eu também fazia esse tipo de inspeção nos outros lugares. Até depois o Jacó abriu a Copal, que é o Concretos Paraíso Limitado, que hoje é a Porto Engenharia. Ali era do Jacó, ele construiu para construir poste. Esses postes ele vendia para Salvador, Feira de Santana, para essa região toda. Esses postes foi quem teve a iluminação para cá na época, foi Jacó, no caso ali, que construiu, né, essa empresa para fornecer os próprios postes para a região também. Só que essa região chegou até Salvador, Feira de Santana, tudo a gente vendia. Então a senhora lembra mais ou menos a época que
começou a vir a rede de energia, Sim, em telefone. 90 já começou a vir, começou a fazer, aí começou a descobrir entre os políticos, né? Eu lembro muito bem do ACM, eu lembro muito bem do Valdir, Valdir, que ele foi governador também do estado. Eu lembro do Prisco Viana também, que foi também governador do estado. Então, mas assim, o que vem mais, o que atuou mais foi o Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Ele que vinha para cá, visitava, e, nossa, ele foi um braço direito aqui, até para a própria emancipação na época. Sim. Aí a senhora então veio, trabalhou com o Jacó e depois migrou para o seu próprio escritório. Certo. Quando eu vim para trabalhar para o Jacó, em 79, quando foi em 90 para 91, houve um crescimento muito grande aqui na região. Começou a vir mercado, começou a vir loja de confecções, começou a vir muitos comércios para cá. E cadê a contabilidade? Quem é que vai registrar? Tem que ter CNPJ, tem que ter inscrição estadual, tem que ter a inscrição municipal para fazer nota fiscal de serviço, né? E cadê? E aqui também não tinha prefeitura, era um posto que tinha. Então, aí o pessoal começava a me procurar. E eu comecei a aceitar, lógico, queria crescer. E comecei a fazer a contabilidade, registrar e fazer tudo à noite em casa. Mas chegou um momento que eu quase não dormia mais, trabalhando para dar conta do recado. E falei para Jacó que eu ia sair. E ele ficou um pouco surpreso, mas eu falei, não vou te deixar só. Eu vou ficar até tu encontrar uma pessoa. E assim ele encontrou uma pessoa, colocou na contabilidade e eu abri o nosso escritório mesmo. Eu queria abrir no centro, ali perto da praça, mas ele falou, não, você vai abrir no Jardim Paraíso. E eu, nossa, mas quem é que vai lá? Ele falou, todo mundo. Quem quiser abrir, ter uma contabilidade, ter um escritório, ter um contador, vai lá. E eu achei, assim, Jacó muito, assim, animado. E eu digo, não, o pessoal não vão lá, não. Ele disse, não vão, e eu vou te passar o lote. Aí o Jacó me passou o lote e ali já comecei a colocar areia, comecei a colocar bloco, o Istabel que fez toda a planta ali, né, do escritório. Aí nós construímos uma primeira parte, aí depois construímos a outra, aí depois eu vi que era pequeno, eu vendi aquilo ali e construí hoje que nós estamos numa área maior. Mas assim, foi rápido, porque a cidade ela deu um crescimento assim, uma explosão, na verdade. Pensa uma bomba, pá! Assim aconteceu. Foi rápido, aconteceu isso. A partir de 1990. Em 90, certo? Porque eu mudei mesmo para o Jardim Paraíso, foi em 90. Eu mudei em setembro de 90. Eu sei que é 90. E a contabilidade já comecei a funcionar também, construir rápido. Era tudo muito rápido as coisas aqui. Naquela época a inflação era terrível, corria muito dinheiro, mas em virtude disso o valor não era tão aprecioso, né? A gente não tinha valores grandes, era só números que era grande, mas assim, o entender da mercadoria ficava muito cara, entendeu? Mas a gente conseguiu muitas coisas naquela época, né? Depois veio o Plano Collor, né? Onde pegou todos aqueles milhões de reais de cruzeiros novos, e foi convertido, dividido por 2.750, que veio o real. Então, onde era 1 milhão, ficou 10 reais. Ficou 10 reais. Então, foi assim, uma época, foi muito boa aquela época, e logo nós conseguimos investir para nós mesmos, né? Sim, e tocar o barco. Eu fico imaginando a contabilidade, né? Nessa mudança de moeda, né? Como que foi para a contabilidade, né? Essa questão, porque não é fácil você estar aqui, você ter não sei quantos milhões, de repente 10 reais, como a senhora Exatamente. A contabilidade, na verdade, era muito, muito manual ainda naquela época. Jacó comprou um computador, entendeu? Até acho que era o Wagner, que era a pessoa que dava a instrução de Brasília. E de vez em quando a impressora enroscava lá papel, a Bernadette pegava essa impressora, ia de avião para Brasília com aquela impressora no colo para nada acontecer, para ela voltar arrumadinha para continuar a trabalhar. Então era bem interessante, né? Essa parte aí. E logo chegou a tecnologia também, hoje
É tudo na parte da tecnologia, graças a Deus, ninguém mexe nem em papel mais, é a contabilidade digital, é tudo online, é outra coisa. Então podemos dizer assim que a sua contabilidade pode ter sido a primeira empresa do Jardim Paraíso. Foi a primeira. Sem Não do Jardim Paraíso, assim, que eu vou dizer, também, né? Mas a primeira contabilidade do Mimoso. Mimoso. Do Mimoso, porque nós tinha contabilidade, que era o Luiz Vagete, que era no posto Mimoso, que até Jerônimo também era contador do posto, e o Luiz. Mas era, no caso, privado, né? Era só do Sim, posto. sim. Assim, quem abriu as portas mesmo para a cidade foi nós que fizemos essa parte As aí. primeiras empresas. Então, Exatamente, a primeira você vê que a empresa. gente está diante da pioneira mesmo. É tanto que a Mecânica Três Passos, que hoje é o Daci, que é o proprietário, eu abri em Barreiras, mas o endereço daqui. Então, a Mecânica Três Passos é a minha primeira contabilidade. Primeira empresa foi a Mecânica Três Olha Passos. que interessante. Daci está aí, ó, na mídia e está crescendo. E era do sogro, depois o sogro faleceu e hoje é ele que toca lá. Ele que toca, eu conheço. Daci. Eu queria que a senhora contasse para mim a curiosidade assim da época, algo que te marcou aqui em Mimoso do Oeste, né? Algo que tenha marcado. E marcar algo assim foram muitas coisas. Então, cada época, cada ano, cada mês, a gente descobria, entendeu, muita coisa e tal. Mas, assim, o que mais me chamou nessa parte todinha aí, a atenção, foi até as próprias pessoas, a humanidade em si. As pessoas que vinham para cá, as pessoas que já estavam aqui, que eram poucas pessoas, mas as pessoas, assim, a união das pessoas. Hoje a gente quase nem conhece mais ninguém. E naquela época a gente conhecia todo mundo, e era assim. Eu lembro que eu pegava leite lá no Seu Arnaldo, lá no posto, e trazia para o Jardim Paraíso. Tinha um carro que o Jacó forneceu para a gente, um assaveiro, e eu trazia e as meninas pegavam leite. Dinai, traz para mim. Levava as vasilhas e trazia para ali. Então, a curiosidade maior que eu tenho hoje foi até o próprio crescimento e a união das pessoas. Naquela época, todo mundo conhecia todo mundo. Um fazia um feijão, dividia. Era assim, tipo, algo da roça mesmo. Então, era pouca gente que tinha. Aí depois foi crescendo e hoje quase a gente nem conhece o pessoal mais. Eu imagino isso. Porque assim, a gente que tem raiz no interior sabe o que é isso. O que é dividir. E hoje é realmente isso. Eu lembro que até uma certa época, eu lembrava, todo mundo que chegava novo, a gente já sabia, opa, essa aí é nova, né? Essa família é nova, esse pessoal é novo. E hoje é difícil, né? Hoje É difícil, E cada dia é mais difícil. Então, nosso intuito aqui é realmente isso, é lembrar desses momentos, né? Para que não seja esquecido, né? Quem sabe um dia possa voltar isso. Exatamente. Só ressaltando um pouco que eu passei, mas eu acho interessante a gente falar e registrar também, Augusto. Eu cheguei aqui no dia 26 de janeiro, né? Como eu estou falando. No dia 27 de fevereiro, quem chegou para me visitar, eu estava até na Ceval na época, no momento, foi meu pai. O meu pai era um verdadeiro nato evangelista, entendeu? E ele chegou aqui e sem saber nem onde eu morava, mas ele falou no ônibus, que era Rio Ondas, na época, não era Rainha, era Rio Ondas, e ele perguntou, queria ficar no Mimoso, num local onde o Jacó tinha casa. E o pessoal já conhecia Jacó, falava, então o senhor desce aqui. Aí ele desceu ali mesmo, perto do Grupo Paraíso, aí chegou no escritório, perguntou de quem era aquilo dali, disseram que era do Jacó. Ele disse, não, porque veio uma doninha morar aqui. E essa é minha filha. Aí a Marisete perguntou, como que é o nome da sua filha? Ele falou, é Dinaí, mas a gente chamava de Diná. Aí ela saiu na porta e mostrou, a casa dela é aquela primeira, e eu não estava em casa. Quando eu cheguei da Ceval, ele já estava lá. Foi uma surpresa assim para mim, que eu nunca imaginava que ele ia chegar naquele dia, alguma coisa assim, foi surpresa para mim. E quando a Daniele me viu, meu bebê, começou a chorar porque queria mamar. Eu não sabia se eu dava berço para o meu pai, eu não sabia se eu acudia a menina, e ele falou assim, não, atende aí a doninha aí. Aí eu fui.
e preparei ali, né, e dei uma mapa a Daniele, aí eu perguntei, pai, como é que o senhor conseguiu chegar aqui? Ele falou, quem tem boca vai em Roma, tem aquele ditado muito certo, né? E ali, pronto. E ali, eu vendo aquele pessoal passar para tomar café, para almoçar e voltar, ele falou assim, pergunta ao senhor Jacolalque se eu posso fazer um culto aqui. Aí eu fiquei assim, pensando, eu botei todos os empecilhos possíveis para não ter o culto. Porque eu não tinha muita intimidade com o pessoal, e eram muitos operários mesmo, entendeu? Mas eu falei com o Jacó falou assim, é sempre muito bom falar de Deus. Fala para ele fazer o culto, para rezar, depois do jantar. Aí o pessoal tem uns bancos lá, o pessoal assiste, faz a reza lá. Aí eu falei pro papai, não, não, agradece o Jacó. Eu quero fazer em frente à sua casa. Não vou levar muito tempo, então eu vou fazer o trabalho em frente à sua casa. Convida todos os funcionários para vir ouvir a palavra de Deus aqui em frente à sua casa. E eu convidei, e eles foram. Mas o que o papai queria, depois que eu vim entender, ele queria dizer, essa família está aqui, essa menina está aqui, mas ela tem pai. Essa menininha está aqui, mas ela tem o avô. Então foi bem emocionante. Eu fiquei tão feliz, eu nem tirei fotografia naquele dia. Que eu tinha a máquina, mas eu nem tirei. Quando eu lembro assim de que eu não tirei aquela foto, né? Mas enfim, ele queria falar isso pro pessoal, pro Jacó, para os funcionários. Ela veio para cá, mas ela tem pai. Tem pai. Entendeu? Então, eu achei, depois que eu vim entender o porquê ali, né? E era meu aniversário, uma segunda-feira. Pensa na segunda-feira tumultuada. E eu nem lembrei, depois que ele lembrou, seu aniversário e tal. Aí eu digo, então tá bom. Mas foi assim. Ali no dia 27 de fevereiro de 1989, foi o primeiro trabalho presbiteriano aqui no Mimoso. Foi lá em casa, através do meu pai. Aí ficou a cada 15 dias vindo fazer o trabalho aqui, né? Até que veio o reverendo Wilson e abriu mesmo o trabalho. Depois veio o pessoal da Junta de Missões, aí construiu a igreja. E hoje nós já estamos construindo não, já estamos planejando a quarta igreja. Tem a primeira, a segunda, a terceira. Conta um pouquinho pra gente dessa história da igreja, da Pedra Fundamental, que eu sei que você faz parte de tudo isso. Aí eu faço, sim. Então, chegando em Barreiras, não tinha igreja presbiteriana. Em 78, nós congregávamos na Igreja Batista. Aí logo chegou a presbiteriana, ali em 82, 83, chegou a presbiteriana através da Junta de Missões do reverendo Benedito Carlos Chereni. Então, abriu, participei da abertura da igreja, participei da pedra fundamental daquela igreja, e quando nós saímos de lá em 79, a igreja já não estava organizada, mas logo organizou. Saiu do perímetro de missões, né, de missões nacionais, e criou realmente, organizou a igreja dentro do presbitério aqui da Bahia, né? Sim. Aí criamos a primeira igreja, né, presbiteriana daqui, que eu já comentei, que foi em 79, que foi o primeiro trabalho. Então, quando foi em 90, 91, nós já estávamos no prédio da Junta de Missões, que hoje é a igreja. Que hoje não é igreja, não é, hoje é a escola. Que a igreja depois foi no outro terreno, né? Sim. Então, eu participei ali da primeira, de Barreiras, da primeira de Luiz Eduardo, da segunda de Luiz Eduardo também. Participei da abertura, Pedra Fundamental. Da terceira, a segunda é no Santa Cruz, né? Até mesmo Santa Cruz. Sim. A terceira é aqui no Jardim Imperial, Jardim das Acácias. Das Acácias, né? E a quarta, que também participei da Pedra Fundamental, da abertura e tudo, com o reverendo Wilson. E agora estou participando da quarta igreja, que também é lá no Jardim Paraíso, lógico que eu tenho que participar, que eu tenho que fazer parte disso daí. Sim. Sabendo que nós estamos no hotel agora, até quem quiser ir assistir, nós temos nosso trabalho no domingo, às 9 horas da manhã. No auditório do hotel. No auditório do hotel. Mas é provisório, viu? Logo nós já vamos construir. Nós já temos o terreno, já está mais ou menos encaminhado. E às 9 horas, 9h30, 10h30, nós temos o culto. O culto matutino. Tem o escola dominical e logo o culto solene. Sim. No mesmo período. Aqui no hotel, né? Então,
É bacana. Tá convidado, viu, Augusto? Aparece lá. Vou sim, vou fazer essa visita sim. Então, Dinei, vou falando aqui um pouco, quando a senhora olha para Luiz Eduardo hoje, quando a senhora vê Luiz Eduardo hoje, o que que a senhora sente? Aí eu faço igual aquela palavra que tem. Quando eu olho para Luiz Eduardo, que eu vejo o crescimento, que eu cresci junto, lógico, meu coração enche de felicidade, um orgulho, no modo de dizer, gostoso, sadio. Eu fiz parte, eu faço parte dessa história, desde o princípio, como eu já falei, desde o plebiscito que eu trabalhei, desde a emancipação que eu trabalhei, desde a criação da ACIS, que era a Associação, né, do Comércio e Serviço, pela qual eu fiz a primeira ata, fez 25 anos agora, e eu li essa primeira ata, para mim foi um momento majestoso. E quando eu olho para Luiz Eduardo hoje, como minha casa tem um segundo piso, que eu começo a olhar e filmar e tudo, eu vejo o tanto que, não vou dizer que tem suor, não, mas o tanto que eu me envolvi, nós nos envolvemos, né, nessa cidade, que estamos bem igual a cidade também está. A cidade já com seu patrimônio já construído, a sua população que chega aí à base dos seus 120 e assim por baixo. Acho que for contar de porta em porta, dá até mais do que isso, porque tem nascido menino, viu? Aqui tem nascido gente, viu? Veio gente de fora e tem nascido a gente. Então, eu creio que deve passar dos seus 120 mil habitantes aqui, né? E cada vez crescendo, graças a Deus. É uma cidade harmoniosa, tem problema como todo lugar tem. Onde tem gente, tem confusão, mas é uma cidade harmoniosa, graças a Deus por isso. E o que mais te orgulha nessa cidade, Dinei? Minha família. A minha família, a Daniele nasceu em Barreira, mas se criou aqui. Eu tenho a Jaqueline, que nasceu aqui. A Daniele já casada com 3 filhos e o marido. A Jaqueline casada com 2 bonecas, né, 2 meninas e o marido. Isso me enche de orgulho, me enche de alegria por saber que eu vim para cá com um pensamento nem tão positivo, não. Era um pouco lá, um pouco cá, porque eu deixei minha família em Barreiras. E a gente é igual farinha, tudo do mesmo saco, né? Então, é tudo misturado. Então, mas assim, fica perto, é só 100 quilômetros, então qualquer coisa a gente vai para lá e volta, né? Mas assim, me enche de alegria ver minha família constituída, Daniele profissional, Jaqueline profissional, e todas trabalhando, a família crescendo, e todas com casa própria. Então, isso é um motivo de grande alegria, eu saber que o que eu fiz aqui foi assim, bem-aventurado, né? Sou feliz por ter constituído a minha família e construído o lar de cada uma e o trabalho de cada uma também. Só. O que as pessoas de hoje não imaginam sobre o começo de tudo aqui, Dinei? O que você acha assim que as pessoas hoje não imaginam? As pessoas que chegam aqui, que ficam reclamando, eu digo logo, fica quieta aí, velho, não fala não. Fica aí de boa, porque hoje é uma cidade construída, é uma cidade organizada, e você não viu nada no início, não, viu? Então, eu estou aqui contando do início, lá da cartilha de ABC, do ABCD. Então, hoje vocês estão lendo os livros, e muitos livros já que vocês nem imaginam que nós já passamos aqui. Mas foi um passar maravilhoso, que eu faria tudo de novo para, entendeu? Para passar, porque cada dia que passava era uma novidade, era um incentivo, era uma conquista, era um êxito, era algo maravilhoso, era uma alegria, né? Então, passaria tudo de novo. Então, o que eu tenho para dizer às pessoas que estão chegando agora, que vocês chegaram no momento bom. Então, respeite, curtam a cidade, não vai falar de buraco porque não tem. Então, vocês vão ter que, no caso, agradecer a Deus por estar num lugar muito bom, um lugar esperançoso, um lugar de muita gente guerreira, de muita gente boa. Tem muito bem, mas tem maioria boa mesmo. Que mensagem a senhora deixaria para as futuras gerações? As futuras gerações, essa geração depois de mim, depois das minhas filhas, elas são uma geração diferenciada, que são a geração da Coca-Cola, são a geração da internet, do WhatsApp, desse negócio. É uma geração diferenciada. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, vocês trabalham, estudam, porque tem um dizer de Bill Gates, alguém chegou para o Bill Gates e perguntou,
os seus filhos vão ter cada um computador, não é verdade? Ele falou, não, pelo contrário, os meus filhos irão ler livros, livros e mais livros, para eles saberem escrever a sua própria história. E aí, isso é que eu digo para vocês procuram estudar, procuram se envolver com o trabalho, com Deus principalmente, que é o Criador de todas as coisas. Tem um versículo no Salmo 37 que fala, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu digo, estudem, sejam pessoas respeitosas com os mais velhos, tenham respeito com Deus, procure andar no caminho reto, no caminho que você vê que lá na frente tem, você vai encontrar, se você não tiver, a felicidade e o amor de Deus. Porque o mundo está de braços abertos, pegando um e pegando o outro, mas é pela estrada larga, onde vai a perdição. Então procure caminhar no caminho do Senhor Jesus, que Ele é a luz, o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus se não for através de Jesus. Então vocês procurem estudar, trabalhar, ter os seus princípios dentro da palavra de Deus. Porque assim eu tenho, passei para minhas filhas, dificuldade a gente passa? Com certeza. Absoluta, mas crendo em Deus, entregando nossa vida, colocando Ele no controle de nossas vidas, a gente consegue botar o barco para andar e chegar no porto seguro. Valeu a pena ter vindo a Mimoso, e se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Valeu a pena. Eu creio, eu falo sempre pro pessoal, aqui é igualzinho aquele pessoal que saíram do Egito para ir para uma terra prometida, que era Canaã. Então aqui é uma terra prometida de Deus, uma terra onde emana leite e mel, onde você vem, tem seu estudo, tem a sua igreja, tem o seu médico, tem o trabalho, e é um lugar bom para morar, um lugar do clima super agradável, um lugar de uma terra plana, é um lugar que Deus preparou para a gente realmente viver bem, qualidade de vida aqui. Depende muito da pessoa, né? Que tem uns que procuram pedregulho no meio da areia, né? Então, depende da pessoa. Mas eu faria tudo de novo. Tudo que eu fiz, eu faria para hoje estar gozando dessas maravilhas que Deus assim nos concede. Parabéns. Para mim foi uma honra receber a senhora aqui, poder contar um pouquinho, sentir um pouquinho da história. Até me emocionei aqui com a história do seu pai. Eu tive o prazer de conhecer e eu estive também presente quando ele faleceu em Barreiras. Então, assim, falar de Dinaí, conhecer um pouco da história de Dinaí é para vocês, assim, porque eu tive o prazer de conviver com a Dinaí 10 anos. Então, eu vou encerrar, porque se eu for falar, eu vou me emocionar. Então, muito obrigado, Dinaí. Muito obrigado, Jaque. Muito obrigado a todos que participaram hoje desse segundo podcast. Pronto, eu só tenho que agradecer, Augusto. Você é meu menino, meu filho. Meu filho do coração. E pelo contrário, assim, a gente... Na época que ele veio trabalhar comigo, muita gente, não. Eu digo, não, eu quero esse menino para mim. E assim que ele entrou na empresa, logo foi aniversário de uma das meninas, e ele foi lá para casa, e ele mostrou quem ele é. Naquela época, ele mostrou quem ele era e quem ele é, que é a mesma pessoa. Um coração grande para ajudar, para estar ali compartilhando em todos os momentos alegres, momentos tristes, mas obrigado, e eu agradeço ainda mais, porque esse auditório é homenagem ao meu próprio nome, Dinaí Monteiro Coelho Firmino. E obrigado, porque muitos só fazem isso quando morrem. E você fez eu com viva, né? Foi. Então, isso que está certo, é isso mesmo. Obrigado, e eu espero que tenha surtido assim, um efeito, essa palestra, esse conhecimento, e que vocês venham tirar também grandes aproveitos desde o princípio, né? Como que foi até agora. Que antes a gente estava naquela labuta dia a dia, e hoje você pode acordar e saber, não, eu não preciso ir para Barreiras, não preciso ir para Brasília, não preciso ir para lugar nenhum, porque aqui tem tudo o que nós necessitamos. Isso é maravilhoso. Isso nos dá orgulho, nos dá alegria de começar um trabalho bem minguadozinho, e hoje você poder contar com tudo isso que nós temos, uma infraestrutura, um povo alegre, um povo trabalhador, um povo do coração imenso. Qualquer um que cair aí doente, alguma coisa, se eu for pegar aí alguma oferta, alguma coisa, ou pedir algum auxílio,
rapidinho já, entendeu? É um povo de um coração muito bom. E eu agradeço a Deus por viver num lugar de um povo igual a esse. Obrigada. Obrigado a você. Beijo. A única sabe, o xerofobo aqui, cara. Vou ficar ali lá. Rapaz, esse envolvimento e o podcast. Que bom é isso. Coração aqui. Coração.